E aí, galera, aulinha agora de eletromag para ficar top, né? Para ficar, ó, maravilhoso, tá? Eletromag. Vamos começar falando sobre campo magnético para você ir assimilando, falar, não é tão difícil assim, tá? Eletromag. Bom, gente, a gente tem que saber então da onde que vem esse campo magnético. Eu já falei na aula anterior, né, que eu comentei um pouco sobre o campo magnético, mas onde que descobriram que existia magnetismo, né? Bom, no ímã, beleza, é o ímã. Mas a gente também sabe que elétrons, tá? Elétrons, quando estão ordenados, ou seja, quando tem uma corrente de elétrons, tá? Um monte de elétrons, um na mão do outro, pegando a mão do outro e andando para o mesmo canto, tá? Então, elétrons andando no mesmo lugar, ordenados, corrente elétrica. É possível, né, que tenha um campo magnético, né? Elétrons, corrente elétrica gera campo elétrico, que também gera campo magnético. A gente vai falar disso um pouco depois. Mas falando sobre o magnetismo, né? Campo magnético. Então, pensa, esse campo magnético é como se fosse um espaço que gera influência. Oh, então, esses espaços aqui, essas linhas de campo, seria um espaço onde as partículas elas vão interagir. Tá? Então, partículas positivas, partículas negativas, vai interagir tudo aí, beleza? Vai interagir. Então, é um espaço para elas interagir. Ou, como assim, né? O que interagir, né? Para elas serem atraídas ou repelidas. Sempre quando a gente falar dos tipos de interações, né, sempre vai ser atração ou repulsão, mas a gente vai falar isso um pouco depois. Importante a gente saber que é o seguinte, o campo magnético é esse espaço aqui, essas linhas, né, esse espaço onde as coisas vão interagir. Como assim interagir? Então, se eu ponho uma carga positiva aqui, ó, certo? Vai interagir, certo? Ah, mas vai interagir com o quê? Com o norte-sul e com o norte, com a parte sul e com a parte norte do ímã, tá? Vocês lembram? É muito bacana a gente falar do ímã, porque é o seguinte, ele lembra, lá em eletrostática, né? Aquela parte, aquelas linhas de indução no campo elétrico. Não sei se você lembra. Porque o positivo, cargas positivas, as linhas saíam dele, né? Saíam do corpo positivo. E numa partícula negativa, então, tipo no elétron, as linhas entravam, né? Entravam na partícula. E aqui o campo magnético ele parece muito isso, se você for ver, ó. Porque, ó, a parte norte, né? Lado norte do ímã, olha que doido isso aqui. As linhas de força, elas saem. Olha que louco. Saem, como se fosse uma carga positiva. E no sul, as linhas, né, de força, elas entram, né? Olha que louco isso aqui. Então, parece muito, claro, você pode lembrar como se fosse lá você estudando eletrostática, tá? Então, positivo e negativo, como se fosse assim, até para você pegar essa influência de repulsão, né? Quando alguma coisa vai repelir ou vai ser atraído. Você lembra? Quando era positivo com positivo, repelia. Positivo e negativo, atraía. Se for pensar, é dessa mesma forma a gente vai pensar aqui, tá? Porque é o seguinte, não pode encostar norte com norte, porque se repelem. Onde que se atraem? Norte e sul. Então você pode lembrar, você pode, né, para assimilar na sua cabeça, você lembrar de positivo e negativo, tá? Mas beleza, então, gente, essa parte desse campo magnético é uma parte ali onde os materiais eles vão interagir, vão repelir ou vão se atrair. Pensa no ímã, tá? Então pensa que, pô, botei aqui um ferro, aqui, um prego, né? De aço aqui perto. Pô, ele vai interagir, porque ele tem um campo, né? De, que ali, se você colocar algo ali perto, vai interagir, ou repelir ou atrair, tá? Olha que louco, então. E depende do tipo de material, a gente vai falar sobre isso também. Mas lembra disso, o campo magnético é uma parte onde as coisas interagem. Eu só estou lembrando isso, parece chato, mas eu só estou lembrando para você realmente não esquecer, tá? E lembra desse negócio de partícula positiva e negativa, porque isso aí faz você relembrar, tá? Então, beleza. Olha que louco isso aqui. Então, agora a gente vai falar sobre o seguinte, as características dos ímãs, né? Que os ímãs é o que a gente conhece que gera o campo magnético.
né? Tem duas formas de você gerar campo magnético, eu já falei sobre isso. Ou ímã ou corrente elétrica, tá? Mas aqui, falando ainda sobre essa parte do ímã, então olha que louco, essa parte da atração e da repulsão que eu te falei, né? Olha que doideira. Gente, o norte, ele vai ser atraído pelo sul. O que você tem que te lembrar? Como se um fosse positivo e o outro fosse negativo, tá? Porque os opostos se atraem, tá? Então, norte, ele atrai o sul, tá? E o sul atrai o norte. Como se fosse assim. Melk, e se eu colocar norte com norte? Aí é repulsão, tá? Então ó, eles vão se repelir. E você pode se perguntar, Melk, por que que eles fazem essa repulsão e essa atração? Porque as linhas de força, essas linhazinhas aqui, gente, ó, elas vão ser diferentes. Pensa comigo. O norte, as linhas de força saem do norte e entram, ó, olha que louco, ela entra no sul. Agora imagine se eu coloco norte com norte. Os dois estão, ó, as linhas de força estão saindo deles. Então não tem como, vai se repelir, porque pensa, tá saindo com o que tá saindo. Ah, como é que eles vão se encaixar? Para se encaixar, a linha de força de um tem que estar entrando e a outra tem que estar saindo, porque é como se fosse assim, ó, um entra no outro. É como se fosse isso, se você for pensar em linhas de força. Então isso é bem bacana, tá? Quer ver, ó? Exemplo doido aqui. Então vamos lá. Pensa comigo aqui, ó. O norte, as linhas de força deles estão sempre saindo, ó. Ó, tá saindo, sai, ó, saindo. E o sul, as linhas de força sempre entram, né? Então vai entrando, ó. Então você tá vendo que sai do norte e entra no sul, e isso é como se encaixasse as linhas de força. Agora imagina aqui, gente, você tem o norte, tá? Então vou colocar aqui, ó, parte norte e outra parte norte. E do norte, ó, saem linhas de força. Só que do norte aqui também sai linha de força, ó. Então sai também. Ou seja, olha que louco, eles nunca vão conseguir se encaixar, porque os dois, ó, eles estão saindo linha de força. Então não tem um entrando para o outro, um saindo para o outro entrar, né? Para entrar dentro do outro, como se fosse uma doideira assim. Não tem como. É a mesma coisa se for pensar no sul. Você coloca dois sul perto, as linhas de força não vão bater. Por quê? Eles só entram, ó. Então aqui entra as linhas de força, né? Pensa assim, as linhas de força entram. E no sul, nesse outro sul também. Ou seja, tá vendo que não tá saindo de um e entrando no outro? Não, só tá saindo. Por isso tem essa repulsão, essa força repulsiva. Essa parte de interação, atração e repulsão é sempre uma parte de força, tá? Ou eu vou repelir o cara, ou eu vou atrair o cara, tá bom? Lembra disso, é uma parte muito importante você saber essa parte aqui, cara. Muito, 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 tá? Você lembra sempre essa questão de linhas de força, beleza? É uma parte que você não esquecer, assim. Então, beleza, isso no ímã. Isso lembra muito as partículas, elétron e próton. Por isso que é bem bacana de você... Porque estão misturados, tá? Eletromagnetismo tá tudo misturado, tá? Elétrica e o magnetismo, beleza? Então tem muito a ver, sim. Uma coisa bem bacana sobre os ímãs. Você não consegue separar ímã, tá? Porque é sempre... Gente, o ímã ele é sempre um dipolo. Vou até colocar aqui, ó. O ímã, ele é sempre um dipolo. Você não consegue ter um polo, tá? Um polo sul e um polo norte. É sempre em dipolo, é tipo positivo e negativo, lembre disso. Para ter o negativo, você tem que ter o positivo. Para ter o positivo, você tem que ter o negativo. Então é sempre em dipolo. Meu, que eu tenho um ímã. Tem a parte positiva, tem a parte norte e a parte sul. E eu vou torar no meio, que eu quero uma parte só norte e uma parte só sul. Isso não existe, tá? É inseparável. O ímã, ele é inseparável. Você cortar o ímã no meio, vai surgir dois ímãs com parte sul e uma parte norte. Sempre tem a ver com linhas de força, tá? Sempre, gente, ó. Entra aqui no sul e olha que louco, ó. Ele atravessa todo o ímã e, ó, sai no norte. Isso aqui, você vai se dar mais lá para frente, a lei de Maxwell, é bem bacana,
tá? Sobre esse negócio. E que o campo magnético, ele tem que fazer esse ciclo. Ele tem que fazer esse ciclo, tipo assim, entra no sul, sai no norte. E por isso você não consegue separar. Por isso você não consegue separar, vamos supor. Eu tenho só um ímã com sul. Não tem como, tá? Porque o campo magnético, ele tem que passar aqui, ó. Ele tem que fazer esse ciclo. Aqui, tá? Primeira lei de Maxwell é um pouco mais complicado do que isso, tá? Vai envolver uma parte de vetores complicado. Mas agora você tem que lembrar disso. Não consigo separar um ímã. Por quê? Porque sempre tem que ter esse ciclo das linhas de força, tá bom? Do campo magnético. E olha aqui, você pode pegar qualquer um. Ó. O norte, ele sempre sai. Saiu, 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 saiu. E vai entrar no sul. E ó, então tem esse ciclo muito doido aí, tá? Muito massa. Então você não consegue separar ímãs. Sempre lembre disso. Sempre a parte introdutória, essa parte aqui, né? Pra você entender bonitinho. Tá, vamos falar um negócio aqui sobre campo magnético da Terra primeiro, tá? Depois a gente entra na parte dos materiais. Campo magnético da Terra. Gente, olha que louco. Olha que doideira isso aqui. Mas a Terra, ela é como se fosse um ímã gigante, tá? Isso é até massa, que tipo assim, os raios solares, eles não conseguem, né, matar todo mundo aqui na Terra, justamente por causa dessa influência do campo magnético da Terra, beleza? Que tem uma influência, beleza? Então os raios solares passam, o campo magnético joga ele para longe. E aí a gente vê a aurora boreal, a aurora não sei o quê, né? Graças ao campo magnético. Então olha que massa. O sul magnético, e aqui tem o norte magnético. Só que você tem que prestar muita atenção que é o seguinte, o sul magnético da Terra, ele é o norte geográfico. Meu Deus, meu, eu não entendi nada. Vamos lá. Sabe quando você coloca uma bússola? Você coloca aqui uma bússola, vou até desenhar uma bússola aqui, ó. Coloca uma bússola, e aqui aparece, ó, norte e aqui o sul. E vamos supor, a bússola ela aponta para o norte. Ela está apontando, gente, sempre para o norte geográfico. Tá bom? Aponta para o norte geográfico. Só que esse norte geográfico está apontando para o norte, na verdade está apontando para o quê? Para o sul magnético. O sul magnético é o sul, tá, da Terra magnética. É ruim ficar repetindo isso. E esse sul geográfico, né, quando estiver apontando aqui para o sul geográfico, ou seja, na bússola, apareceu o sul, para onde ele estiver apontando sul, é porque lá é o norte magnético. Você lembra, tipo assim, putz, você lembra disso, sempre lembra disso de atração ou repulsão. O norte geográfico, ele é atraído pelo sul de um, de um, de um campo magnético, né? Na verdade, do ímã. Então, pensa assim, o norte geográfico, ele aponta para o sul magnético. Por quê? Porque o norte, ele é atraído pelo sul. Melk, mas e o sul geográfico? Quando eu olho na bússola, tá? Estou falando de geográfico, assim, parece meio confuso. É um pouco confuso, né? Você inverter isso. Né? Lembra o seguinte, o norte da bússola, ele aponta sempre para o sul magnético do ímã, da Terra. Pensa nisso. E o sul geográfico, que é o sul da bússola, ele aponta para o norte. Então, pensa assim, pô, o norte ele é atraído por quem? Pelo sul magnético. Ah, e o sul geográfico é atraído por quem? Pelo norte magnético, tá? Então você pensa nisso, para ficar mais simples possível. Uma coisa que não é tão simples, né? Para você não inverter a ordem, tá? Então o norte geográfico ele aponta para o sul magnético, o sul geográfico aponta para o norte magnético, tá? Lembra desse negócio da atração. Aí beleza, agora vem uma parte muito bacana, que a gente vai mexer em tipos de magnetismo. Que tem, gente, olha que louco, tem alguns materiais que eles tendem a ser ímãs mais facilmente. Tá? Então, vou falar aqui primeiro ó, do ferro magnético. Tá? São alguns tipos de materiais, né? Níquel, cobalto, uns materiais aí,
que eles são facilmente atraídos pelos ímãs. Então, vamos supor, você coloca um prego lá de níquel, né? Ou uma moeda, né, de níquel. E aqui você coloca um ímã, ó. Colocou um ímã muito doido aqui. Você vai ver que ele vai ser muito atraído, ele vai ser fortemente atraído. Gente, isso aqui é uma parte, se você for ver, é uma parte química dos materiais, tá? Os elétrons, as camadas, né, de valência, se você ver, na verdade, é uma parte assim, eu mexi bem aprofundado na química, assim, mas se for ver assim, a grosso modo dizendo, os elétrons, tá, dos materiais ferromagnéticos, eles já estão alinhados, tá? Então, eles estão alinhadinhos com o campo magnético. Ou seja, olha que doideira isso aqui. Eu crio um campo magnético no ímã, né? Porque o ímã ele vai criar um campo magnético, já que tem um dipolo, no sul e no norte. Então, eu criei aqui uma influência de campo. Esses materiais ferromagnéticos, os elétrons deles, você sabe que os elétrons geram um campo magnético. Tem que lembrar disso, né? Tem que lembrar. Meu, por que os elétrons geram campo magnético? Porque eles rodam, eles têm spin, né? É muita loucura isso. Mas, então pensa assim, os materiais ferromagnéticos, eles acompanham, tá? Então eles seguem a onda, tá? Então eles seguem a onda aqui, ó, do ímã. Pensa isso, então eles seguem a onda. Ou seja, o campo magnético fica mais forte ainda. Ou seja, eles são muito atraídos, tá? Então você pega um ímã, coloca perto do material ferromagnético e puxa na hora. Por quê? Porque os elétrons dos ferromagnéticos, desses materiais, estão tão bem alinhados que com o campo magnético deles, quando o campo magnético externo, né, que é como se fosse um campo magnético ali do ímã, passa perto, o campo magnético, a intensidade aumenta muito, muito a intensidade desse campo magnético. Então, eles são muito atraídos. Você pode pensar dessa forma. E aí tem um outro tipo de material, tá? Que é o paramagnético. São outras ligas metálicas que eles não são tão bem atraídos assim, tá? Mas, meu, por que eles não são tão bem atraídos? Porque os elétrons, eles são, pensa assim, são meio bagunçados. Então, vamos supor, um elétron, ele tá para lá, aí o outro elétron, ele tá indo para cima, aí o outro elétron tá indo para baixo, ou seja, eles são desemparelhados, eles estão bagunçados, tá? Eles estão tudo bagunçados lá nas camadas de valência, tá? Nas camadas eletrônicas deles. Então, eles estão tudo uma bagunceira. E aí, quando você coloca o ímã perto, que o ímã ele vai gerar esse campo magnético, só lembrando, o que vai acontecer? O campo magnético do ímã ele vai ordenar. Então, os elétrons que era tudo bagunçado, vamos supor, aqui está gerando campo, ó, gerando campo, gerando campo. Opa! O que vai fazer? Os elétrons, ó, eles vão começar a ficar ordenados. Então, vai seguir a onda. Por que é diferente dos ferromagnéticos? Porque os ferromagnéticos eles já estão ordenados, eles já têm o campo magnético forte, tá? Os materiais geralmente eles têm magnetita, né? Que é um material que ele é um ímã natural. E olha que louco, então. Então, nos ferromagnéticos, eles já estão ordenados, eles já têm o campo magnético forte. Um outro campo magnético vai fortalecer ainda mais. Esses paramagnéticos, eles são tipo, eu não tenho campo magnético, não, eu sou bagunceiro, tô tudo desorganizado. Aí passa o campo magnético do ímã e organiza eles. Ou seja, eles, vamos seguir a onda. Então, eles são pouco atraídos, mas eles são atraídos ainda, tá? Então, eles são atraídos também. Então, eles são atraídos. A diferença de um ferro magnético é que é muito, muito, muito atraído, é muito forte, tá bom? E aí você tem o diamagnético, tá? Que é um exemplo aí do cobre, né? O cobre, que é o seguinte, os elétrons, né? Eles estão ordenados de forma contrária ao campo magnético. Olha que loucura isso aqui. Então eu coloco o ímã, vai gerar um campo magnético aqui, perto do cobre, um exemplo, né? Só que o cobre, os elétrons dele, vamos supor, os elétrons eles estão tudo para cá, ó. Eles estão tudo ao contrário, tá? Eles estão tudo organizado no sentido contrário do campo magnético
lá do ímã. Então, o ímã, ele vai fazer assim, um campo magnético para cá, ó. Os caras, não, vem seguir a onda. Só que os elétrons, como eles estão indo num sentido contrário, estão organizados de uma forma contrária a esse campo magnético, eles vão formar um campo magnético contrário. Olha que doideira. Ou seja, eles não vão ser atraídos. Eles não vão ter campo magnético. Por quê, Melk? Por quê? Justamente porque a organização é diferente. Vamos supor o seguinte, tá? Exemplo aqui. Ó, o campo magnético, vamos supor do ímã. Você coloca o ímã aqui, tararará. E aí, o campo magnético dele, vamos supor, né? Só uma suposição. Ele vai para um lado. O campo magnético do cobre, vamos supor, né, que é um material diamagnético, então vamos supor que é o elétron. O campo magnético dele vai para o outro lado. Ou seja, você anula o campo magnético dos dois. Ou seja, o cobre fica sem influência de campo magnético. Por que isso é bom, né, para quando você coloca cobre na fiação? Porque, pô, se você colocar... É bom que, tipo assim, não vai atrair ferro, né? Imagina, você coloca uma fiação de cobre, você chega com um pedaço de ferro lá perto, assim, fica rodando, de boa. Você coloca lá perto, nenhum ferro vai ser atraído, então de boa. Agora, imagina você colocasse uma fiação de níquel ou de cobalto. Aí passa um ferro perto, aí ia colar no fio lá da fiação. Já pensou? Tá passando lá um caminhão carregando um monte de níquel, passa perto da fiação. Rapaz, lá gruda lá, arrebenta tudo. Por quê? Porque vai ser muito atraído, certo? Então são tipos de materiais, gente. Ferro magnético é muito atraído, paramagnético é pouco atraído e o diamagnético não é atraído, tá? Lembra esse negócio de influência de campo magnético, tá? Lembra sempre disso, gente. O que vocês podem mais pegar aqui de resumo é o seguinte: o campo magnético, ele é um espaço, um lugar no espaço onde as coisas vão ser atraídas ou repelidas, tá? É só para você influenciar isso. A repulsão ou atração. E campo magnético pode surgir de duas formas, tá? Com corrente elétrica, então os elétrons passando, ou com ímã, tá bom? Então são as duas formas aí. A gente falou mais de ímã nessa aula agora, para você ter uma noção, uma aula bem mais de magnetismo. Mas na próxima aula eu vou falar muito, tudo sobre corrente elétrica, tá? Quando a gente tem corrente elétrica, seja num fio, seja num espira, seja num solenoide, tá? Então, por hoje é isso, é nóis. Deixa o like aí, comenta o que você achou, o que você gostaria de que eu trazesse aqui demais para você e compartilha com os amiguinhos, né, cara, para ajudar a gente. Beleza? É nóis.